Hoje, irmãos, nós vamos ler um texto aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Esse texto, que nós vamos ler, ele vai nos mostrar uma coisa muito importante que hoje em dia, que vai confrontar o que acontece hoje. Então é João capítulo 1, mas nós vamos ler a partir do versículo 19. João 1, a partir do versículo 19. Vamos lá. João 1, 19 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém para sacerdotes, lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? E amém. Louvado seja o Senhor o teu nome, essa é a tua palavra. Fale conosco, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus tremendo, um Deus fiel. Que o teu Espírito Santo possa nos falar ao coração e que possamos aprender com a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que ela nos exorte, que ela nos ensine e, sobretudo, que o nosso coração possa guardar a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem ser, querem ser. Querem, eu sou isso, sou aquilo. É tanto título, Na igreja tem tantos títulos, começaram a surgir os bispos, os apóstolos, agora bispo primaz, um monte de coisa que é humano, não é de Deus, é humano. Então coisas são inventadas aí. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou esse, eu sou aquele. A importância do nome, de quem o sobrenome, eu sou fulano, sobrenome importante, não sei o quê. As pessoas querendo ser pelo nome, querendo mostrar relevância pelo nome que tem, mostrando da família que veio. Essa semana, está aí na mídia, vocês devem ter visto, um juiz aposentado já. Um juiz que se aposentou em 2018, já aposentado desde 2018, foi tirar um RG no poupa-tempo, uma segunda via, e teve que ir no Instituto de Identificação, e acabou preso não, mas acabou processado, e sexta-feira o Tribunal de Justiça suspendeu o pagamento dele. Por quê? Ele estava usando um documento com nome falso. Então ele colocou um nome bem grande, assim, com um monte de coisa em inglês, para dizer que ele era da família real da Inglaterra, porque ele achava que isso era mais importante. E ele está com esse documento desde os anos 80, para cá. Então ele viveu esses 40 anos aí, ou 50 quase, com um documento falso, com nome falso, um juiz usando um documento com nome falso. E por quê? Porque ele queria fazer parte da família real. Ele achava que um nome mais imponente ia abrir as portas. Talvez tenha acontecido, não sei, da competência dele. Mas o importante é que, para que usar um nome falso, dizer que é de uma família daquela, para mudar quem você é? Como se o nome que você tem mudasse quem você é.
Como se a família que você veio fosse tão determinante. O importante é quem você é. E na igreja a mesma coisa. As pessoas vão criando títulos. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquele. E vai mostrando os títulos, né? Eu estava vendo a apresentação teve uma conferência e foram apresentar o pastor presidente. E quando o cara leu quem ele era, tudo que ele era, presidente disso, presidente daquilo, não sei no que, o rapaz ficou uns 5 minutos falando só os títulos que ele tinha. E aí, diante de tudo aquilo, eu fiquei pensando, poxa, agora Jesus é quem? Porque tudo é ele, né? Sobrou alguma coisa para Jesus? E isso não é importante. E esse texto vai exatamente na contramão disso. Porque esse texto aqui, as pessoas vão vir a João perguntando quem João é. Mas eles não foram em João porque João tinha um título. Não, eles não foram em João saber. João não estava incomodando eles por um título que João usava, porque João não usava. João estava incomodando pelo que João fazia, pelas ações, pelas atitudes, pelo que João estava fazendo. A mensagem de João estava incomodando os fariseus, incomodando os religiosos. Então essa mensagem que incomodava levou a emissários virem de Jerusalém para saber quem era João. E muitas vezes a pessoa tem muito nome, mas só tem o nome. Quantas vezes você para ouvir um pregador que tem tanto nome e você ouve e fala, cadê? Você vai com tanta expectativa porque é tanta propaganda e depois ele fala e você fala, é só isso? Porque pregação depende do Espírito Santo de Deus. Não é um ajuntamento de palavras, não é falar bonito. ChatGPT está aí, né? Pessoas estão preparando pregação no ChatGPT. Prepara uma pregação sobre isso, sobre aquilo e vem e prega o que o ChatGPT preparou. Porque o pregador que precisa buscar o ChatGPT já está longe de Deus, não tem o Espírito Santo. Porque o pregador que tem o Espírito Santo não precisa buscar nada, porque tudo que ele precisa já está nele, que é a presença do Senhor. Como disse o nosso irmão Alexandre aqui no culto, exatamente a evolução do que Deus fez. Deus habita na glória, e Deus então vai visitar Moisés, visitar Abraão, visita Isaac, visita Jacó. Mas ele decide morar com o povo no deserto e vai habitar com o povo no deserto. E depois de habitar com o povo no deserto, o próprio Cristo vai morar com os homens, vai viver com eles, vai viver e conviver em carne com a humanidade. E depois de tudo isso, Jesus então vai ser levado ao céu e o Espírito Santo é enviado para morar não conosco, mas para morar em nós. Então ele vem para morar em nós. Então ele habita em nós. E aqui até João, querendo saber quem João é. E então eles perguntam o seguinte, olha, o texto diz que veio então, os homens de Jerusalém foram enviados, e sacerdotes e levitas, para perguntarem, quem és tu? E eles vão perguntar para João, quem é você? Quem é você? Essa pergunta nós podemos responder também, quem é você? Não no mundo, não lá. Lá no mundo nós somos, um é professor, um é mecânico, outro é dentista, outro é médico. Quem nós somos? Não lá, mas aqui. Quem somos nós? Na presença de Deus, quem somos? Quando eu oro, eu sempre falo, na minha oração, eu falo, Senhor, eu sou ovelha, eu preciso ser cuidado. Eu preciso ser cuidado. Eu preciso ser cuidado. Eu oro pelos irmãos como um intercessor. Mas eu não falo, eu sou o pastor dessa. Não, eu sou o intercessor. Eu oro pelos meus irmãos como os meus irmãos oram por mim. Eu intercedo porque é o meu papel de intercessor, interceder, pedir, Senhor, tenha misericórdia daquela irmã, tenha misericórdia desse irmão, tenha misericórdia daquele jovem, daquela jovem, e eu vou pedindo misericórdia para um que está hospitalizado, para um que está com problema, para uma família que está se desfazendo, para alguém que está em confusão, para alguém que está em aflição. Eu vou orando, vou apresentando, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha tratar, venha resolver, venha curar, venha libertar, e o Senhor faz.
Então, aqui eles querem saber: quem és tu? Quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. A primeira coisa que o João fala é: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. É interessante, irmãos, porque tem alguns pregadores famosos hoje que, se você falar, você é Jesus, ele fala: estou chegando lá. Porque só falta isso. Porque eles já angariaram tantos títulos que o próximo passo é ser Jesus, né? Então, não, calma. Calma. Você não é... A importância não está em você, é na palavra que você prega. Nós não podemos esquecer, irmão, que nós somos vasos de barro. Vasos de barro. O importante é o tesouro que está dentro do vaso de barro, não é o vaso. A importância não é o vaso, é o conteúdo. Se Deus usa você, não é porque você é importante. O tesouro que está dentro de você é importante. Mas você não passa de um vaso de barro. E vaso de barro, por vezes, tem que ser quebrado. Tem que ser novamente moldado, tem que ser colocado de novo na fornalha, tem que ser colocado de novo na roda, porque o vaso de barro, por vezes, tem que ser quebrado e refeito. A honra nunca é para o vaso de barro, não. É o seu conteúdo, é o que ele traz. E aqui João já diz logo: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: então quem és tu? És tu Elias? Ele diz: não, não sou Elias. És tu o profeta? Também não. Primeiro eles queriam saber: você é o Cristo? Porque aquela mensagem que o João pregava se assemelha à mensagem que o Cristo ia pregar. Perceba que a mensagem de João era uma mensagem de repreensão. Era uma mensagem de arrependimento. E agora eles perguntam: então quem você é? Você é Elias? Não, não sou Elias. Você é o profeta? Também não sou o profeta. Então nos diga quem você é, declara-nos quem você é, para que a gente dê a resposta a quem nos enviou. Então ele respondeu: eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aqui o João não está dizendo: eu sou a voz que clama. Não, ele não é uma voz que clama. Ele é a voz do que clama. Ele é a voz daquele que está clamando. Alguém está clamando no deserto e ele está dizendo: eu sou a voz daquele que está no deserto clamando. Olha só, meus irmãos, eu quero que você... Vamos lá em Isaías para a gente ver essa fala do João aqui. Olha só. Isaías, no livro de Isaías, está o texto que o João vai citar, quando ele diz: eu sou a voz daquele que clama. No capítulo 40 de Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes. Os outeiros e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. Então aqui o profeta Isaías está dizendo de uma voz de alguém que vai clamar, vai levar essa voz para o deserto, e essa voz vai preparar o caminho daquele que vai vir, arrumar os caminhos tortos, aplainar o que está sobrando, aterrar o que está faltando. Aquele que vai vir vai ser precedido por alguém que vai clamar, por aquele que vai trazer a voz daquele que está clamando. Aí eu quero que você entenda uma coisa. Aqui ele está dizendo: eu sou a voz daquele que clama, do que clama no deserto. Quem estava clamando no deserto? O João é a voz. Ele diz: eu sou a voz do que clama. E quem está clamando? Quem era que estava clamando no deserto? Perceba que aqui, nesse texto, ele não está dizendo: eu sou a voz. Ele está dizendo: eu sou a voz do que clama. Então, alguém estava no deserto. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Nesse momento, nós tínhamos aqui o templo de Jerusalém, tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. 2 sumos sacerdotes.
É uma discrepância. Como que pode haver dois sumos sacerdotes? Um da religião e um da política. O templo estava corrompido. Haviam mercadores na porta do templo. Era negociado moedas. Se vendia sacrifícios. Olha só. Sacrifício era vendido. Você não precisava criar uma ovelha. Você ia com dinheiro, comprava uma ovelha que alguém criou, entregava no templo. Você trocava moedas no templo. Você fazia negócios. Você comprava perdão, comprava sacrifício para buscar perdão de Deus. O templo estava completamente corrompido. Então nós entendemos o quê? Deus não estava mais naquele templo, mas Deus estava no deserto, clamando no deserto. E Deus faz o seguinte: assim como tinha um sacerdote no templo, Deus também levantou um sacerdote no deserto. Então o sacerdote do templo tinha uma veste especial. O sacerdote de Deus no deserto também tinha uma veste especial. O sacerdote do templo tinha uma comida especial. O sacerdote de Deus no deserto também tinha uma comida especial. E nós vemos que esse era João. Isso está no livro de Lucas. Aliás, Marcos 1,4. Olha só, em Marcos 1,4 diz o seguinte: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então vai dizer no versículo 6: as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e traziam um cinto de couro, e se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Você está entendendo o que está acontecendo? O templo corrompido, Deus sai do templo. Deus não está mais no templo. Então todo mundo que vai no templo fazer sacrifício, tudo aquilo, não adianta, Deus não está mais lá. Aquilo virou só uma religião. Deus saiu do templo. Por isso que no ano 70 o templo é destruído, Deus não está mais lá. Então Deus sai do templo. E Deus vai para onde? Deus vai para o deserto. Deus vai para o deserto clamar. E levanta um homem lá no deserto, que é o João Batista. E o João Batista é a voz desse que está clamando no deserto. Então Deus clama no deserto e o João Batista é a voz de Deus no deserto, clamando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Então Deus não está mais no templo, mas está lá no deserto dizendo: se arrependam, porque o reino de Deus é chegado. Isso traz para nós uma grande luz amarela de alerta. Quantas vezes, eu fico pensando, quantas vezes Deus se ausenta da igreja, porque a igreja não tem mais Deus lá. Quantas vezes as práticas fazem com que Deus se ausente dessas igrejas, ou da igreja. E quantas vezes a gente pode estar num templo, num salão, num lugar, cantando, dançando, fazendo um monte de coisa, para Deus não está mais lá. Porque as nossas ações levaram Deus a sair de lá. E aí, por outro lado, você vê um irmãozinho que está passando uma luta, um deserto, uma provação, uma luta tremenda. E o irmão diz: praticamente, pastor, eu estou num deserto. Só que você conversa com ele, ele não está triste. Sabe por quê? Ele fala: eu estou no deserto, mas eu não estou só. Deus está lá comigo. Você vai numa igreja lotada, bonita, tanta coisa, mas Deus não está lá. Aí você vê um pequeno no deserto passando por provação. Deus está onde? Deus está naquele pula-pula, naquela confusão? Não. Deus está lá no deserto com aquele irmão que está sofrendo, padecendo. Deus está lá com ele. Deus está lá o ajudando a passar por aquele deserto. Missionários que estão em países pobres, sendo perseguidos, sofrendo literalmente num deserto. Deus está onde? Nos templos, fazendo festa, dançando, pulando? Não, Deus está com aquele missionário, naquele lugar distante, passando necessidade, perseguição, frio, fome. Deus está lá. Deus está lá. Então Deus não habita mais em templos, Ele habita em nós. Então, meus irmãos, o João vai dizer: não, eu não sou o Cristo. É importante porque a igreja hoje ela quer ser tanta coisa. A igreja hoje é isso, é aquilo. A igreja está influente na política, na economia. A igreja manda em muitas cidades. Tem lugar que os pastores mandam na economia, mandam na política. Tem cidades do interior que quem manda lá é o pastor que manda, quem é o prefeito, quem é o vereador. Ele que determina a região como é que vai ser, porque tem um poder muito grande sobre aquele lugar. Tem uma ascendência muito grande sobre aquele lugar.
Então ele manda em tudo. A igreja hoje é uma igreja influente politicamente, financeiramente. É uma igreja que influencia tanto na política como na economia. Mas é uma igreja que ela é vista como Elias? Como um profeta? Não, ela é vista como uma pessoa que influencia. Ela perdeu o viés, porque o viés de João era Elias, a mensagem de Elias era dura. A mensagem do Cristo também de arrependimento. O profeta é aquele que vem acusar o pecado. Então a mensagem de João se assemelhava àqueles homens. Agora, a mensagem da igreja de hoje se assemelha a quê? Então uma igreja que não tem mais essa... Ela se afirma querendo usar nomes como esse juiz que usava um nome importante para dizer que era da família real. A igreja ainda usa muito nome, muita coisa, muito título, muito isso, muito aquilo, mas só para nisso, não tem mais nada. A igreja não está avançando naquilo que diz respeito à parte espiritual, a autoridade espiritual da igreja. Então João vai dizer, não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, quem você é? Eu sou a voz daquele que está clamando no deserto. E quem está clamando no deserto é Deus. Deus não está mais no templo, ele está lá no deserto clamando a mensagem de arrependimento. Hoje a igreja quer tanto ser isso, ser aquilo, tanta coisa. Aqui, João está ensinando uma lição para nós, o seguinte: o importante não é ser, é não ser. Não é eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu não sou isso. Ou seja, em outras palavras, a igreja gosta tanto de dizer o que ela é. E João quer ensinar para nós o seguinte: aprendam, igreja, a dizer o que você não é. A igreja precisava aprender e precisa aprender o que ela não é. Porque quer ser tanto, ela sabe tudo o que ela quer ser e o que ela é, mas o que ela não é. A igreja não é, como João disse, eu não sou o Cristo. Ele podia trazer para si a glória e dizer, está vendo? Vocês acham que eu sou o Cristo? De repente eu seja. Ele fala, não, eu não sou. O Elias, de repente eu seja Elias também, eu não sou. Você é profeta? Aqui é interessante, né? Porque o João diz, alguém fala, você é profeta? Ele fala, não, eu não sou. E hoje é o contrário, hoje você pega uma pessoa que não é e fala, eu sou profeta. E sai profetizando. Os profetas das redes sociais, que profetizam coisas como, hoje é domingo, é isso que eu te digo, amanhã é segunda. E as pessoas ainda gostam disso, gostam. E isso aí dá ibope. Porque todo povo tem um pregador que merece. Esse pregador não conhece a Bíblia. Ainda bem que se ele conhecesse, aquela igreja não chamaria ele para pregar. Tem igreja que só chama você para pregar se você não conhecer a Bíblia. Se você conhecer, você não faz parte. Você vai dar errado. Existia uma anedota no passado aí que era o seguinte: o cara foi fazer um currículo numa empresa, e aí a empresa começou a ticar assim, mas você sabe falar inglês? Mas você sabe tudo isso? Você sabe isso, sabe aquilo? Sabe? Então não serve para nós. Por quê? Porque aqui a gente quer uma pessoa que não saiba nada disso. Aí ele disse, então quer dizer que para trabalhar nessa empresa tem que ser burro? O cara disse, não tem que ser, mas que ajuda. É a mesma coisa. Tem igreja que para o cara ser o pastor ou o pregador lá, ele tem que não conhecer nada. Porque se ele conhecer, pronto, ele está fora. Porque o conhecimento vai trazer a verdade. E tem igreja que vive da mentira. Porque a verdade que é Cristo não pode estar lá. Porque Cristo, quando ele chega, ele dissipa as trevas, as mentiras. Então a meninice, as coisas que não são de Deus. O evangelho é simples, mas ele é poderoso. Mas ele é racional, ele é explicável, ele é certo, ele é de fato. Ele não é um conto, uma lenda, ele é uma realidade. Ele é de fato verdadeiro, ele muda as pessoas. Por que você conhece crentes que estão na igreja há anos e continua a mesma pessoa ruim de sempre? Continua praguejando, continua xingando, continua brigando. A pessoa era ruim, continua ruim. A pessoa era egoísta, continua egoísta. Mas está há anos dentro da igreja. Por quê? Porque aquilo não é evangelho. O evangelho transforma. O evangelho muda as pessoas. O evangelho tem poder de transformação. O evangelho não faz de você uma pessoa melhor. Ele te faz uma nova criatura. Não é? A igreja quer melhorar as pessoas. Por isso que ela está falhando.
Porque o evangelho não é para mudar, para melhorar. O evangelho é para transformar. O evangelho não é melhora, é transformação. Então, por fim, quem é você? Eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu não sou. O que a igreja não é? A igreja não é para ser influente na política, na economia, não. A igreja tinha que influenciar a moral, a ética, a vida espiritual. Tinha que moralizar isso. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem milhares e milhares de evangélicos. No Congresso tem a bancada da Bíblia, que são só evangélicos. Eu te pergunto, acabou a corrupção na política? Melhorou a moral e a ética da política porque nós temos uma bancada de evangélicos? Ou quando você vê um escândalo, você vai ver exatamente na bancada evangélica que tudo começou. Porque se nós formos os evangélicos de verdade, se você colocar um justo no meio dos ímpios, já muda o aspecto. Aí você pega em 513 e coloca lá 60 e nada muda, porque aquilo não é verdade. Os interesses da igreja não é o interesse do evangelho. O interesse do evangelho não é o interesse da igreja. Quem é você? Irmãos, nós precisamos ser simplesmente... O João era a voz daquele que clama. Nós temos que ser só servos, seguidores de Cristo. Quem é você? Você tem que dizer, eu sou um cristão. A nossa resposta hoje é, eu sou um discípulo de Jesus. Só que como discípulo de Jesus, a gente tem que fazer o que Jesus faria. Tem um livro que fez muito sucesso, ainda faz. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Ou seja, se Jesus estivesse vivendo na sua vida hoje, o que ele faria? Que atitude ele tomaria diante das coisas que você faz? Por exemplo, Jesus vivendo em você hoje, como que ele veria as crianças de rua? Como que ele faria diante da injustiça? Como que ele faria diante da violência? O que Jesus faria? Esse livro fez muito sucesso. É importante você pensar, né? O que Jesus faria no meu lugar agora? O que Jesus faria agora nessa atitude que eu vou tomar? Ótimo, é muito bom. Mas eu queria que você se concentrasse não no que Jesus faria. Eu queria que você se concentrasse de verdade no que Jesus já fez. Porque se você guardar e entender o que Jesus fez, as suas ações também vão mudar. Porque se você para diante de um necessitado e fala, o que Jesus faria? Não. Olha o que Jesus fez quando ele encontrou o necessitado. Quando você encontrar uma pessoa que está sendo apedrejada, você não precisa perguntar, o que Jesus faria agora? Você é só olhar para o passado e ver o que Jesus fez. Porque hoje, quando a gente vê alguém sendo apedrejado, sabe o que a gente faz? A gente pega uma pedra e joga também. Jesus não permitiu nem consentiu na morte de ninguém. Pelo contrário, ele não permitiu que fosse apedrejado a ninguém. Quando ele viu alguém sendo espizinhado, ele não pisou. Ele ergueu a mão e levantou. Quando ele viu o necessitado, ele ajudou. Quando ele viu alguém chorando, se condoeu. Quando Jesus vai a Lázaro, em Betânia, para ressuscitar Lázaro, ele chega no velório, o homem já está enterrado há 4 dias, sepultado há 4 dias, todo mundo está chorando. Jesus poderia simplesmente dizer, ei, por que vocês estão chorando? Para tudo, vamos fazer uma festa. Que isso? Por que estão chorando? Não, ele vai viver agora, quer ver? Não, pelo contrário, Jesus chega lá, mesmo sabendo que ele foi lá para ressuscitar Lázaro, ele chega lá, vê todo mundo chorando, o que ele faz? Ele chora. Ele chora porque a palavra diz, chorar com os que choram. Ele chorou com aquele porque o povo estava chorando, triste, ele também chorou. Mas depois de chorar, ele ressuscitou Lázaro. Você tem direito de chorar se você está passando pela luta. Mas depois do choro, não perca a fé, continue crendo. Porque depois que Jesus chorou, ele também não falou, é mesmo, morreu, chorou e foi embora. Não, ele chorou, mas depois que terminou o pranto, ele disse, agora vamos ressuscitar Lázaro. Então, meu irmão e minha irmã, eu concluo dizendo para você o seguinte, quem é você?
É interessante para nós, né? Nós aqui, quando alguém fala, quem é você? Você fala logo o seu nome. Seu nome, quem é você? Você fala seu nome não quer dizer nada. Você fala, meu nome é Maria, João. Já imaginou quantos milhares de João tem? De Maria tem? Ah, mas eu sou pedreiro. Já imaginou quantos João pedreiro tem? Ah, mas eu moro na Zona Leste. Já imaginou quantos pedreiros João tem que mora na Zona Leste? Então quem é você? O que você pode dizer que vai te destacar, que vai te diferenciar dos outros? Você é quem, João? Ele não disse nem eu sou o João Batista, porque esse era o nome. Ele podia dizer, eu sou o João. Batista era o adjetivo, né? É a qualidade que ele recebeu, porque ele batizava. Ele podia dizer, eu sou o João. Mas ele não disse nem que ele era João. Ele disse, eu sou a voz. Eu sou a voz daquele que clama. É interessante como Jesus vê tudo diferente do que a gente vê, né? No Apocalipse, a gente estudou aqui, a igreja que falava, eu sou rica, Jesus dizia, tu és pobre. A igreja de Laodiceia, eu sou rico e abastado e de nada tenha falta, Jesus disse, tu és pobre, cega e nu. Recomendo que de mim compre vestes brancas, ouro para refinar ouro e colírio para ungir os teus olhos. E a igreja pobre, Jesus diz, a igreja diz, eu sou pobre, Jesus disse, tu és rica. Então é interessante isso, porque a igreja disse, eu sou pobre, Jesus disse, tu és rica. E a igreja disse, eu sou rica, Jesus disse, tu és pobre. E aí veja uma coisa, o João diz, eu sou a voz daquele que clama. Mas quando Jesus foi falar de João, ele não disse que ele era só uma voz. Em Lucas 7:28, Jesus vai dizer algo sobre João. E Jesus diz o seguinte, eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha só, eis que eu vos digo, Jesus está dizendo, eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Irmão, aqui não é fulano ciclano, aqui é Jesus que está falando. Jesus está dizendo o seguinte, de homens que nasceram de mulher, ou seja, todos, eu não conheço nenhum homem que nasceu de homem, todos nasceram de mulher. De homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. E o homem que recebeu essa pecha, né? essa qualidade de Jesus, dele mesmo que ele dizia, eu sou a voz. Ele se resignou a ser uma voz. E Jesus disse, ele é o maior de todos. Aí hoje a gente vê os homens que nada são dizendo, eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou o único pregador que fez aquilo, eu sou o primeiro pregador que fez aquilo, eu prego não sei o quê. Tem pregador que você chama para pregar. A primeira pergunta quantos membros tem na sua igreja? 30. Não prego. Não prego para 30 pessoas. Só prego acima de 1000. A reverenda Hernandes diz que ligou para um pregador, com muito custo conseguiu falar com a secretária, e aí a secretária ele disse, não, porque eu queria que ele viesse pregar aqui na nossa igreja. Aí, assim, quantas pessoas? Não, falou o nome de pessoas, ele disse, não, ele só prega mais, não prega mais em igreja não, agora ele só prega em conferência, estádio, só acima de 1000 pessoas. Aí o Hernandes disse, também na verdade eu perdi a vontade de convidar ele agora, não quero mais não. Porque ele cresceu demais, né? Está muito grande. E quem se acha grande, para Jesus não é nada. Então aí, irmãos, é o que nós temos que entender. Que para ser grande no reino do céu, você tem que ser nada aqui. O Senhor Jesus deu esse exemplo para nós. Mais uma vez, não é o que Jesus faria, foi o que Jesus fez. Ele deixou a sua glória para vir aqui. Se você vai procurar um rei que nasceu o rei, você vai procurar onde? Vai no palácio. Foi o que fizeram os magos. Foi no palácio perguntar, aqui que nasceu o rei? Não, aqui não nasceu nenhum rei, não, aqui não tem nenhum. Porque a gente viu uma estrela e sabe que o rei nasceu. E não foi aqui? Não foi aqui. Então eles foram procurar encontrar o rei nascido não num palácio, mas numa manjedoura, na cidade de Belém, num lugar simples. Lá estava o rei. Louvado seja Deus.
Jesus é aquele que faz coisas grandes das coisas mínimas. Jesus é aquele que do nada ele faz tudo. Se você diz para Jesus, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Jesus disse, esse foi o primeiro passo para mim te usar. É assim que eu quero. Se você chega aqui dizendo, o publicano, né? Eu nunca faltei num culto, eu nunca cheguei atrasado, eu dou meu dízimo, eu faço tudo, Senhor, eu sou certinho. O Senhor diz, e daí? Aí vem o outro e fala, eu sou um miserável, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável. Aí Jesus pergunta, que oração foi ouvida naquele dia? Que oração chegou ao céu? Porque um foi lá para orar, Senhor, a oração dos crentes, Senhor, o Senhor sabe que eu sou teu servo, que eu sou fiel, faço tudo o que o Senhor manda. Ah, Senhor, tem misericórdia, louvado seja o teu nome, porque, Senhor, toda vez que o Senhor manda eu fazer, eu faço. Ah, Senhor, naquela igreja, eu sou o único que ora, eu sou o único que jejua, eu sou o único que guarda, eu sou o único que faz, eu sou não sei o quê. Ah, Senhor, você não está orando, você está contando seu currículo para Deus. Enquanto que a oração devia ser, Senhor, tem misericórdia, eu sou um miserável. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor seja com você e que você seja somente um servo de Deus. Servo. Um cristão. Uma pessoa simples, humilde. A humildade, irmão, é a melhor coisa que existe. A humildade. Jesus era humilde, o rei humilde. A figura do rei humilde é maravilhosa em Jesus. O rei humilde. Você, olha só, meu irmão. Pense num presidente de igreja hoje. Esses presidentes que a gente conhece aí, quando eles vão na igreja, todo mundo tem que ficar em pé, abre um corredor, e ele vai entrando e as pessoas vão reverenciando aquela coisa toda. Olha Jesus, a última ceia, todo mundo sentado na mesa, vão ter que lavar o pé, né, para comer, porque vão comer, come todo mundo ali com os pés para a cara do outro, tem que lavar o pé. Aí tem 12 discípulos. Ninguém se habilita. Quem levanta, tira a túnica, pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia com água e vai lavar os pés. Jesus. Jesus. Você já imaginou? Um presidente de igreja famosão, se tivesse que lavar os pés, ele lavar o pé de um irmão pobrezinho? Né? Jamais, não. Aquele lá é o homem de Deus. Ele merece o melhor. Eles não vieram para ser servidos, eles tinham que servir. Aí Jesus vai lavar os pés. E o Pedro diz, não, você não pode lavar meu pé, eu que tenho que lavar o seu. Eu não sei o quê, porque não, jamais. O Senhor diz isso, eu vou te lavar. Não, mas eu quero então tomar logo um banho. Não. Quem já está limpo só precisa lavar o pé. Limpo você já está, porque eu já estou na sua vida, você já me conhece. É só o pé agora. Só o pé. O pé é para dar direção. Se apresentar limpo diante de Deus. Amém? Então, eu queria que os irmãos pensassem essa semana. Pense, faça esse exercício de quem é você. Não no mundo, mas na igreja. Na presença de Deus. E você vai pensar bastante, vai refletir bastante. E quando você entender que você não passa de um vaso de barro. Um vaso de barro. Olha só, eu fui lá em Israel, lá em Jerusalém, tem um museu de Jerusalém lá. Lá no museu tem um prédio lá que é dos rolos, né, que foram encontrados em Qumran em 1947. E lá tem uma réplica do rolo de Isaías que foi encontrado. E todo mundo vai lá e fica olhando o texto que foi encontrado, o rolo que foi encontrado. Ninguém fica olhando para o vaso que foi encontrado. Tem lá, os pedaços dos vasos estão lá. O vaso de barro está lá. Mas ninguém fica parado olhando para o vaso e dizendo, nossa, que vaso maravilhoso. Porque o vaso é simples, é um vaso de barro. Todo mundo vai lá para ver o texto que estava dentro do vaso. Ninguém quer saber do vaso, a gente quer saber do texto. Aí eu comprei um souvenir, quando eu saí de lá, eu comprei lá o rolo, a réplica do rolo de Isaías. Eu tenho numa botijinha de barro o rolo de Isaías, que foi achado em Qumran, uma réplica do rolo, guardada dentro de uma botija de barro, uma réplica desse tamanho. Então, o importante não é o vaso de barro, é o conteúdo. Se Deus te usa, não é porque você é maravilhoso, é porque Ele é misericordioso. E Ele decidiu colocar os tesouros dele nos vasos de barro.
glória não é do vaso, é o conteúdo que está lá que é importante. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja servo de Deus. Que quando alguém disser, você é uma bênção, você diz, não, eu não sou. Porque tem gente, irmão, o problema dos pregadores é esse, dos pastores, que vão sendo idolatrados e no começo ele fala, não, eu não sou. Aí depois ele vai se acostumando, aí ele fala, talvez eu seja. Aí chega um dia que ele mesmo fala, eu sou. Esse é o problema. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso numa igreja que eu congregava. O homem era um homem de Deus, mas as pessoas começaram a idolatrar tanto ele que depois ele sofreu por causa da idolatria das pessoas. Não pode. Ah, você é uma bênção, você nem me conhece. Só porque a pessoa subiu aqui e falou 40 minutos, você acha que ela é uma bênção? Vai viver com ela, vai morar com ela, vai ver quem ela é. Por isso que quando acontecem os escândalos, a gente se surpreende. Surpreende de bobeira, porque o ser humano é isso mesmo. Amém? Que Deus abençoe você, que você seja servo de Cristo e que essa igreja seja a igreja do Senhor Jesus, que nós sejamos apenas vasos de barro para servir ao nosso Cristo, porque Ele é importante que Ele cresça e que nós diminuamos ou desapareçamos. Amém? Importa que eu desapareça e que Ele cresça.